Oi, turma. Vamos voltar no nosso curso, né? Hoje a gente já está na nossa sexta aula de legislação no trabalho e vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a estabilidade e sobre o aviso prévio, tá? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é sobre a garantia de emprego, né? A doutrina divide a garantia de emprego em dois sentidos: a de sentido estrito e a de estabilidade. Na garantia de emprego de sentido estrito, eu tenho aquelas garantias que são dadas ao empregado, né, para que dificultam ou condicionam a extinção do contrato. Né? Nesse caso, eu não tenho reintegração, porque a dispensa ela é permitida, né? Não é vedada pela lei. Esse exemplo de garantia em sentido estrito, eu tenho a multa do FGTS e tenho um aviso prévio, porque eu crio um obstáculo, né, para o meu empregador, de que se eu, como empregador, estou mandando embora, eu vou ter que pagar essa multa aqui de 40% do FGTS. E a depender da situação, essa multa sai cara. Então é uma forma de eu criar um obstáculo, né? A lei criou um obstáculo para que a demissão não seja uma prática comum, para que o empregador pensa, reflita antes de fazer a demissão. Então, quando a gente falar em garantia de emprego em sentido estrito, pensa em obstáculo. É aquela garantia que cria um obstáculo para a demissão. É permitida a demissão, mas se cria um obstáculo para a demissão. Já a estabilidade é diferente. Nesse caso, eu tenho um impedimento da dispensa, né, do empregado sem justo motivo ou de forma arbitrária. Nesses casos, quando o empregador manda embora, dentro do período de estabilidade, há uma possibilidade de reintegração, né? E se não tendo possível, né, se não for possível a reintegração, o empregador terá que pagar uma indenização correspondente ao período faltante desse período de estabilidade. Então aqui a gente tem uma situação de impedimento de dispensa, né? Estabilidade é uma situação. Aí vão vir outras classificações. Classificação da estabilidade, né? A garantia em sentido estrito é a básica mesmo, é um obstáculos e ela se reflete em algumas situações e que faz com que o empregador pense, né, reflita antes de estar cometendo aquela dispensa do empregado dela. Já a estabilidade, como eu falei para vocês, é um impedimento, né, de fato, e ela tem um pouquinho maior, ela é um pouco mais ampla, né? Aqui eu tenho umas classificações que foram realizadas pela doutrina, né? E a primeira classificação é a estabilidade absoluta ou relativa. Absoluta é quando a dispensa está condicionada a única e exclusivamente ao cometimento de falta do empregador. Então, só quando o funcionário tem uma estabilidade considerada absoluta, ele só pode ser mandado embora, dispensado, quando ele cometeu uma falta grave. Né? Na aula anterior, né, a gente falou de demissão por justa causa, então seria cometer uma falta grave. A estabilidade relativa, ela está condicionada tanto ao cometimento da falta grave quanto à ocorrência de motivos de ordem técnica, econômica e financeira. Aqui é bem específicos, né, essa ocorrência de motivos. E ela acontece na dispensa em que se fundamentar o motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Representantes da CIPA, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, o artigo 165 da CLT, ao determinar a estabilidade do representante da CIPA, ele coloca especificando, né, que tem que os motivos, né, a falta grave tem que ocorrer de motivos de ordem técnica, econômica e financeira, tá? A estabilidade definitiva e provisória. A definitiva é a garantia de continuar no emprego de forma indefinida, mesmo contra a vontade do empregador, salvo por motivo de falta grave. Você viu que sempre a estabilidade o empregado pode perder se ele cometer uma falta grave, porque é um justo motivo. Aqui o exemplo que nós temos na legislação é a estabilidade decenal, mas em 88, com o advento da Constituição Federal, ela foi extinta, porque a Constituição prevê a possibilidade da demissão pelo empregador, né? Então não tem mais essa estabilidade. Embora o legislador não tenha ainda revogado esse artigo,
a gente fala que ela não foi recepcionada pela Constituição. E a Constituição, sendo a lei suprema, uma lei maior, o que vai valer é a Constituição. Né? Então, até 88 tinha e depois ela deixou de existir, embora ainda previsto na lei. A estabilidade provisória, temporária ou imprópria, é conferido ao empregado em determinadas circunstâncias excepcionais em que encontram na relação do trabalho, não podendo ser dispensados sem justo motivo ou de forma não arbitrária por determinado período, tá? Podem estar previstas em leis, instrumentos normativos, que são as convenções coletivas e o acordo coletivo, tá? Em regulamento da empresa e até em contrato individual do trabalho. Exemplos desse tipo de estabilidade provisória é basicamente todas as estabilidades, né? Do dirigente, representante sindical, do representante de trabalhadores da CIPA, do acidentado, da gestante. Então, tudo vai depender se está previsto em lei ou em algum instrumento, né? Pode abranger todos, inclusive o contrato individual do trabalho. Os efeitos da estabilidade são: uma vez dispensado sem justa causa, o empregado dentro do período estabilitário poderá pleitear uma tutela antecipada, é a chamada liminar, né, no processo trabalhista, no intuito de ser reintegrado. Então, quando eu tenho um funcionário acidentado, a lei diz que ele tem uma estabilidade, né, acidentado do trabalho, não é acidente comum, tá, mas o acidente do trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano após a dispensa do INSS. Então, quando ele é dispensado do INSS, a empresa é obrigada a ficar com ele por 1 ano, 12 meses. Se dentro desses 12 meses o funcionário for mandado embora, ele tem direito à reintegração. Então, um efeito desse direito dele, um efeito da estabilidade, é ele entrar na justiça e pedir a tutela antecipada. Então, a tutela antecipada é um dos efeitos da estabilidade. Quando não for aconselhado a reintegração, em face do grau de animosidade existente no ambiente de trabalho, o que é animosidade? Não dá mais, as partes não estão se entendendo, aquele clima chato, pesado, se ficar, né, considerado, se o juiz entender que não há mais como ter esse grau de confiança daquele funcionário né, de estabilidade voltar, né, ser reintegrado naquele ambiente de trabalho, na Justiça do Trabalho ele pode buscar essa conversão, né, essa reintegração em uma obrigação de indenização. Então, não é obrigatório eu reintegrar. Se eu provar que não tem condições de fazer a reintegração por animosidade, eu posso pedir a indenização, tá? Uma vez exaurido o período estabilitário, são devidos os salários do período compreendido entre a despedida e o final do período de estabilidade, não sendo assegurado ao empregado a reintegração no emprego. O que está dizendo aqui? É uma súmula 396, inciso 1 do Tribunal Superior do Trabalho. E está dizendo que o período de estabilidade do acidentado é 1 ano. Se ele foi mandado embora e ele não entrou com a ação logo que foi dispensado e passou esse período de 1 ano da estabilidade dele, ele não vai ter mais reintegração, mas ele terá direito à indenização, né? Que seria os salários compreendidos entre a dispensa e o final do período de estabilidade. Eu tenho bastante ação, acho que essa é um do número de ações que bastante acontece aqui na região, porque às vezes a empresa, aquele funcionário tá sendo afastado sempre, quando ele retorna, se ele ficar uns 3 meses que não foi afastado, uns 4 meses, a empresa geralmente dispensa porque ela sabe que aquele funcionário pode ser afastado de novo, então ela dispensa antes e paga a indenização. Ou não paga e deixa aí para a justiça para pagar a indenização, que ela não quer mais aquele funcionário dentro da empresa dela, né? Porque se ele continuar ficando indo e vindo, ele sempre vai estar no período de estabilidade. Então eles entendem que é melhor dispensar logo e aí não vai ter mais a lesão, né? Se for, por exemplo, uma doença do trabalho e ela acabou com o problema dela. Isso eu vejo bastante. Com o ajuizamento da ação trabalhista, né, após o período de estabilidade, não é caracterizado como abuso de direito de ação, né, se respeitado o prazo prescricional do artigo 7º, inciso
29 da Constituição. O que está dizendo essa OJ, né? A Orientação Jurisprudencial do Tribunal do Trabalho. Ele está dizendo que o fato de você entrar com uma ação fora do período de estabilidade não é um abuso do seu direito. Você pode. Você não quis ser integração, isso acontece também. Às vezes você fica na esperança de ser chamado pela empresa de novo ou arranjar outro emprego. Enfim, por N fatores podem justificar o fato de você não querer ter entrado com a ação assim que você foi dispensado. Então, você pode entrar com uma ação posteriormente. Então, essa é uma proteção aí do empregado, que é vista pelo tribunal, de que não vai caracterizar o abuso de direito se você entrar com um pedido de estabilidade, que no caso vai ser indenizatório, porque passou seu período de estabilidade, né, respeitando esse prazo aí prescricional do artigo 7º. Esse prazo é aquele 2 anos após a demissão, tá? Estabilidade da gestante. Aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma das estabilidades que são as principais que vocês precisam saber e vou discorrer de ponto a ponto, vai ser bem rapidinho e dinâmico. A primeira estabilidade é a da gestante. Ela está prevista no ato das disposições constitucionais e transitórias, né? E depois, após a reforma, né, aqui na lei de 2020, ela foi incluída também na CLT. Até então a gente não tinha só na Constituição Federal, que é esses atos de disposições constitucionais transitórias, a DCT, tá? Então, onde está previsto a estabilidade da gestante? Na DCT, artigo 10, inciso 2, a linha B, e na CLT, hoje, no artigo 392 e 391A, tá? O tempo de estabilidade da gestante é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se descobriu a gravidez no 6º mês, é a partir da confirmação da gravidez. Se descobriu no 1º mês, é a partir da confirmação da gravidez. Se foi despedida, e é aí que eu vou falar com vocês. Vamos com partes. Licença maternidade, 120 dias é a regra, né? A DCT, né, o artigo 10, ele diz 120 dias. Porém, é garantido 180 dias, algumas legislações, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, ele prevê que a estabilidade da gestante para os seus funcionários públicos é de 180 dias. Tem convenção coletiva que prevê que a estabilidade da gestante não é 120 dias e sim 180 dias. Então, tudo vai depender se tiver outro mecanismo, né, outra legislação que garanta 180 dias, tá? Regra 120, podendo ser também 180, tá? A estabilidade gestante também é garantida aos empregados adotantes, o qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. O que eu tô dizendo aqui? Quando você adota uma criança, você tem um período de guarda provisória, né? Você tem esse período de que você vai ficar se adaptando à nova vida, né? E pensando nisso, eles preveem que seria como uma maternidade, né? Uma gestação. Então, a partir daquela guarda provisória, iniciaria esses 5 meses, que seria, em vez do parto, seria da guarda provisória. Iniciaria esses 5 meses de licença, né? Daquela pessoa que está adotante. E aqui eu falo empregados adotantes, porque pode ser homem como pode ser mulher. Contanto que, assim, seja aquele que vai cuidar, aquele que está no ato, né? Para estar com aquela criança adotada. Um fato importante é que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito da estabilidade. Então, é também previsto por uma súmula essa decisão. Então, o judiciário adota esse entendimento de que, mesmo que o empregado não tenha ciência daquela gravidez, não vai afastar o direito à estabilidade, porque a gente está aqui protegendo o nascituro, né? A criança e os seus primeiros meses de vida. Então, pouco importa. Aplica-se também na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado e durante o cumprimento do aviso prévio, mesmo que indenizado. O que eu estou dizendo? Fui contratada por prazo determinado. Vou ter direito à estabilidade se eu engravidar durante esse período? Vai ter direito à estabilidade, mesmo que seu contrato seja por prazo determinado. E do aviso prévio. Às vezes acontece de dispensar
e no ato da dispensa a pessoa descobre que está grávida. Pronto. Se ainda está naquele período do aviso prévio, né? 30 dias, 33 dias, enfim, dependendo do aviso prévio proporcional ou não, ele vai ter direito, a gestante vai ter direito à estabilidade, tá? As trabalhadoras temporárias, por sua vez, né, por um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, e aqui eu falo que é aquele vínculo regido pela Lei 6.019, né, que é o trabalhador temporário, que a gente já discutiu mais atrás, essa gestante não possui direito de garantia de emprego. Então, assim, trabalhador temporário não vai ter esse direito de garantia, essa estabilidade. A gestante pode ser demitida, né, contanto que seja por justa causa. Então, havendo um justo motivo, ela cometendo um daqueles incisos do 482 que a gente estudou na aula passada, ela vai poder sim, dentro da proporcionalidade, como a gente já havia comentado, ser demitida por justa causa. E ela também pode pedir demissão, momento em que poderá renunciar à sua estabilidade. Então, eu sou gestante, já tive a cliente ir falar, mas eu não quero trabalhar porque eu tenho medo, porque eu já abortei, e aí eu tenho medo de continuar trabalhando e eu quero viver pro meu filho. E ela queria saber se tinha algum direito. Como ela não tinha nenhum laudo médico dizendo que ela tinha que ficar em casa, que ela deveria ser afastada pelo INSS, eu falei pra ela, você tem que pedir demissão. Ah, mas e minha estabilidade? Eu falei, sua estabilidade é pra trabalhar, né? Gravidez não é doença, gravidez é bênção. Então, se não tem laudo médico, se não é uma gravidez de risco atestada por médico em que há necessidade de afastamento, a gestante tem que trabalhar. E pode trabalhar sim até o 8º mês e quiçá até o 9º mês. Vejo aí gestantes que trabalharam até o 9º mês tranquilamente. Então, assim, se quiser ficar em casa porque não se sente à vontade de trabalhar, vai ter que pedir demissão e vai ter que se renunciar dessa estabilidade. Então, a possibilidade, a gestante pode renunciar. Que faça um adendo só, que a estabilidade gestante busca a proteção do nascituro, tá? Como eu havia falado, nascituro e da criança nos seus primeiros meses de vida. Porque é uma fase de adaptação, é aquele momento que a criança está ainda se adaptando. Isso com certeza foi uma luta histórica de verificar a criança como uma pessoa detentora, né, de direitos e de necessidades. E através da OMS, toda esse aparato que nós temos de saúde, entende-se que esse momento dos primeiros meses de vida da criança são importantes para o desenvolvimento dela, seja pela amamentação, seja pela necessidade dela estar em volta, né, com o cuidado da mãe. Próxima estabilidade é a garantia de emprego ao empregado acidentado. Aqui é uma previsão legal no artigo 118 da Lei 8.203 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Você vê que essa garantia de emprego não é da legislação trabalhista, e sim da Previdência, né? Então, o legislador aqui, ele é da Previdência. Ele entende, né, que deu uma proteção ao empregado, né? E tá tudo correlacionado, previdência, trabalho, todos eles são direitos sociais, por isso que um interliga no outro. A abrangência desse tipo de garantia é do empregado com um afastamento superior a 15 dias. Ó, superior, não basta sofrer acidente, tem que ter 15 dias de afastamento, tá? E a consequente percepção do auxílio doença acidentário. E tem que receber auxílio doença acidentário, tá? Salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução no contrato de trabalho. O que eu tô falando aqui da doença profissional? Nem todo mundo que é um empregado acidentado, ele teve a sua enfermidade decorrente de um acidente. Pode ser de uma doença profissional. Então, assim, a própria lei de planos de benefícios, ela prevê o que é a doença profissional, né? E o que é o acidente do trabalho, que é qualquer lesão física e mental, psíquica, né? Que tenha acontecido com aquele funcionário em decorrência do exercício de suas funções trabalhistas, né? Em decorrência da função dentro do ambiente de trabalho, tá? O tempo máximo, né? Que é o tempo mínimo, quer dizer, mínimo de 12 meses,
Aqui eu falo 12 meses, que é tempo mínimo, porque a convenção coletiva pode entender que é 18 meses. E eu já vi convenção coletiva determinando que era 18 meses, tá? Após a sua cessação do auxílio acidentário, que é o que? Auxílio espécie 91. Por isso que tem que ter o afastamento superior a 15 dias e tem que ter o recebimento do auxílio doença acidentário, que é o espécie 91. Independente da percepção do auxílio acidente, que é o espécie 94. O 91 é o cheio, é aquele que você está temporariamente incapacitado de trabalhar na sua função. Não pode exercer de jeito nenhum a sua função temporariamente, é o seu momento de recuperação, né? E o acidentário é aquele que você ficou com uma lesão. Por conta do acidente ou da doença profissional, lhe causou uma lesão física, né? Lhe causou uma lesão psíquica que você não consegue mais voltar nas mesmas condições que você tinha antes. Então você tem que ser o adaptado, né? Você vai ter que ir para uma função, ou até pode ser a mesma função sua, porém adaptada. Aí você passa a receber o auxílio doença acidente, que é a espécie 94. E nesse caso, independente de você receber esse, né? Eu só tô dando um adendo aqui. Você tem direito à estabilidade no prazo mínimo de 12 meses, tá? Bastou receber o auxílio doença acidentário, que é o espécie 91. O empregado submetido ao contrato de trabalho por prazo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. O que eu estou dizendo aqui? Que aquele empregado por prazo determinado, se sofreu um acidente durante o curso do contrato, ele vai ter direito à garantia de emprego acidentado, né? Eu dou um exemplo aqui de a espécie, né, do trabalho determinado, de tempo determinado, que é o de experiência. Acontece muito do funcionário sofrer um acidente, né? Lesão por doença do trabalho é mais difícil, mas o acidente acontece muito durante o período do contrato de experiência. E ele, por ser uma espécie do contrato de prazo determinado, né, de tempo determinado, esse funcionário, mesmo que estando no prazo de experiência, vai gozar dessa estabilidade acidentado, né, dessa garantia de emprego. O empregado no curso do aviso prévio também goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Estou no curso do aviso prévio, estou lá trabalhando, né, com redução de 2 horas, mas dentro do meu período de aviso prévio, dentro do meu período que eu estou trabalhando, sofri acidente e esse me deu um afastamento superior a 15 dias e uma percepção do auxílio doença acidentário, eu vou ter direito à estabilidade de 12 meses. Então, se a empresa que nesse caso vai suspender a minha demissão e vai ter que me afastar, e quando eu voltar ela vai ter que me dar essa garantia de 12 meses, tá? Nesse caso, busca-se a proteção da integridade física e mental do empregado. Por quê? Se eu sou uma empresa que cumpre com todos os requisitos do segurança do trabalho, evitando lesões, evitando ambiente hostil, evitando que aquele meu funcionário tenha alguma lesão, eu estou prevenido. Eu sou um empregador que eu estou prevenindo os meus funcionários e prevenindo de não ter um custo maior. Então, assim, esse aí é uma garantia que a gente fala, é aquela garantia que cria um obstáculo de demissão, né? Embora ela seja uma estabilidade, mas é uma forma de fazer com que aquele empregador cumpra com o seu dever de segurança do trabalho e ambiente harmonioso de trabalho. Garantia de emprego de membros eleitos da CIPA. Previsão na DCT, igual da gestante, é o mesmo artigo, tá? É o inciso, a gestante é a linha B e aqui é só um inciso 2, tá? E também previsão no artigo 165 da CLT. Recai apenas sobre os empregados eleitos na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, como representantes dos empregados, tá? Então, eles têm que ser representantes dos empregados dentro da CIPA. O tempo de estabilidade ao empregado eleito ocorre desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, uma vez que eu fiz o registro da minha candidatura e fui eleito, a minha estabilidade vai até quando eu perco o mandato por mais 1 ano. Então, assim, a estabilidade bem longa, né, pelo período que eu vou ficar.
Extinto o estabelecimento, aqui eu vou dar um exemplo para vocês da Emerson. A Emerson, que tinha aqui em Jacareí, ela fechou as portas do nada, né? Não avisou ninguém, simplesmente fechou as portas e mandou embora, se eu não me engano, foram 180 funcionários de uma vez só. Desses 180 funcionários, tinha muito representantes, que era da CIPA. Lá no nosso escritório, a gente chegou a pegar uns 3. E eles não tiveram direito à estabilidade nem à indenização, porque foi extinto o estabelecimento, né? Eles não. O estabelecimento fechou, foi para Sorocaba, se eu não me engano, né? A planta, como eles chamam. E aí, o fato de ter fechado, esses funcionários que eram representantes da CIPA perderam o seu direito de estabilidade. Então, é isso que está dizendo, né? Esse efeito aqui. Empregado que tenha registro em sua candidatura para a CIPA no curso do aviso prévio, ó, aqui os espertinhos, não tem direito à estabilidade provisória. Por quê? Quando o cara recebeu o aviso prévio e ele não quer ser mandado embora, ele quer se manter no emprego e tá na época de fazer registro de candidatura da CIPA, ele vai lá e corre e faz a candidatura, entendeu? Só para garantir a estabilidade dele. Às vezes ele nem quer ser da CIPA, ele tá nem aí pra CIPA, ele só pega porque ele não quer ser mandado embora. Se ele faz isso no curso do aviso prévio, ele não tem direito à estabilidade, mesmo que ele tenha feito o registro e até tenha sido eleito. Se foi dentro do período do aviso prévio, ele não tem direito à estabilidade. O empregado por contrato por prazo determinado e ou experiência também não se beneficia da garantia de estabilidade provisória. Então, a garantia do membro da CIPA também não vai se aplicar a esses funcionários por prazo determinado e ou experiência. Nesse caso, essa garantia busca a proteção do exercício das atividades dos membros da CIPA. Porque a CIPA é um órgão, vou chamar de órgão, né? Mas é uma comissão fiscalizadora, né? Ela impõe certas regras, é ela que determina algumas coisas que a empresa tem que fazer para segurança, né, e prevenção de acidentes dos seus funcionários. Então, como fiscalizadora, como impositiva até, ela tem que ter um pouquinho de liberdade. E essa garantia que faz ela ter um pouco, aquele membro ter liberdade. Então, o que se protege é o exercício dessas atividades. Garantia de emprego do dirigente sindical é muito parecida com a da CIPA, tá? Aqui ela só a previsão mesmo, que é a previsão no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, e artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Abrange, o empregado sindicalizado, que ele tem que ser sindicalizado a partir do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, mesmo que ele seja suplente, tá? Período, até 1 ano após o final do mandato. Então, do momento do registro até 1 ano após o final do mandato. É igual do da CIPA, né? Se a gente for ver, é a mesma coisa. Requisitos para a dispensa. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração de inquérito judicial, tá? Falta grave devidamente apurada. Não basta eu colocar na demissão por justa causa e falar tchau e bênção. Eu tenho que abrir um inquérito. E esse inquérito é uma ação judicial. O empregado que tenha registrado a sua candidatura, para dirigente ou representante sindical no curso do aviso prévio, não tem direito à estabilidade provisória. É os espertinhos, igualzinho o candidato quando é pela CIPA, tá? O empregado contratado por prazo determinado ou experiência não se beneficia da garantia de estabilidade provisória. É a mesma coisa. É prazo determinado, é de experiência, não vai garantir para ele essa estabilidade, mesmo que ele concorra, mesmo que ele seja registrado sua candidatura do cargo de direção ou representante sindical. A extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato extingue a garantia de emprego do dirigente sindical. Você viu que a extinção não é na cidade, aqui é na base territorial do sindicato.
Eu tenho sindicatos aqui que ele é de Guarulhos, mas Jacareí é a sua base territorial. Então, se eu tenho uma empresa que ela é daquele determinado sindicato e ela fecha sua sede em Jacareí, mas ela continua em Guarulhos, que seria a base territorial do sindicato, esse dirigente, esse representante sindical vão ter direito à garantia estabelecida aqui, tá? Vão ter direito à garantia de emprego. Busca-se aqui a proteção dos exercícios da atividade do dirigente sindical, né, e representação. Então, mais uma vez, eu busco a atividade desse dirigente, a atividade desse funcionário, que como, né, o representante sindical possa ter liberdade para poder exercer a sua real função, né? Aqui eu vou falar um pouquinho do aviso prévio, então terminei já a estabilidade, essas são as estabilidades básicas, né, que tem. Coloquei para vocês explicando o que é cada uma das suas classificações e como que funciona cada uma para vocês terem uma noção. Aqui eu vou falar um pouquinho do aviso prévio, também vai ser rapidinho, então já a gente já está terminando nossa aula. Aviso prévio deve ser concedido pela parte empregador ou empregado, que sem justo motivo quiser rescindir o contrato. Você viu que o aviso prévio é uma obrigação daquele que pediu, que encerrou o contrato de trabalho, seja empregador ou empregado. Ele tem previsão constitucional como direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, tanto o trabalhador urbano como rural tem esse direito ao aviso prévio. Está previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição. E ele diz, né, que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias, nos termos da lei. Então, ele põe um prazo mínimo de 30 dias. A CLT, né, na CLT está no artigo 487 e seguintes, se eu não me engano são 4 artigos com vários parágrafos que fala sobre o aviso prévio. E a gente teve uma modificação, né, em 2011, que criou a modalidade do aviso prévio proporcional, aplicada apenas em favor do empregado. Então, ela só aplica quando a demissão, né, a rescisão do contrato ocorre pelo empregador. É porque ele está pedindo, né, está mandando sem justa causa. Tal modalidade prevê que, sobre o aviso prévio, será acrescido 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias. Então, a cada ano eu ganho 3 dias de aviso prévio e o meu limite máximo é de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias, que somado ao meu período mínimo, que é de 30 dias, eu posso chegar até 90 dias de aviso prévio. A forma de contagem deve ser a partir do primeiro ano completo de serviço. Então, eu tenho 1 ano de serviço, meu aviso prévio vai ser de 33 dias. Eu tenho 2 anos de serviço, meu aviso prévio vai ser de 36 dias. E por aí vai. É apenas para vocês fixarem. Então, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias e no máximo de 90 dias. Essa é a regra. Aviso prévio cumprido em casa não é permitido e é visto pela doutrina e jurisprudência como objeto de retardar o pagamento das verbas rescisórias. Então, não é aceito. Se comprovou que foi concedido aviso prévio e aquele funcionário teve que ficar em casa, ele não é considerado como aviso prévio e vira como indenizatório. Aviso prévio trabalhado e indenizado. Então, nós só temos essas duas modalidades. No aviso prévio trabalhado, a dispensa sem justa causa pelo empregador, o aviso é concedido pelo empregador, sendo direito do empregado a redução de jornada, de 2 horas por dia ou de 7 dias corridos. Então, você vê que aqui é um direito do empregado e uma obrigação do empregador. Quando é feito o pedido de demissão pelo empregado, o aviso prévio é concedido pelo empregado, sendo dever deste. Não há redução de jornada no período do aviso. Então, assim, se eu estou pedindo demissão, eu tenho que cumprir o aviso prévio. É minha obrigação. Eu só não vou cumprir quando o meu empregador me dispensar, porque ele pode me dispensar e eu não preciso pagar. Agora, se eu não cumprir e o meu empregador não me dispensou, eu pago, porque é meu dever cumprir esse aviso. O aviso prévio indenizado, né, que é a dispensa sem justa causa pelo empregador, o empregador
vai demitir, no momento que ele comunica a demissão, ele já avisa aquele funcionário que o aviso prévio vai ser indenizado, tá? E aí aquele funcionário não pode mais continuar a prestar os serviços durante o aviso prévio, e esse período que ele não prestou serviço do aviso prévio vai ser indenizado. E no pedido de demissão, o empregado pede demissão e não cumpre o aviso prévio, podendo o empregador descontar os salários correspondentes. Então, se eu tinha eu pedi demissão e eu teria que cumprir meu aviso prévio lá de 30 dias, se eu não cumprir meu aviso prévio de 30 dias, o meu empregador, na hora de fazer o meu acerto, de pagar minha rescisão, ele pode descontar o valor correspondente ao meu salário. Aqui eu trouxe para vocês só um quadrinho para vocês verem quando que se aplica, né, o aviso prévio. E como regra geral, é em todos os contratos por prazo indeterminado. Demissão sem justa causa é direito do empregado e pedido de demissão é dever do empregado, que foi aquilo que a gente falou anteriormente. E trouxe aqui algumas situações específicas em que o aviso prévio é aplicado. Rescisão indireta, ela vai caber do mesmo jeito, como se fosse uma demissão sem justa causa, né? Como a gente já falou sobre rescisão indireta. Então, se eu pedir judicialmente a rescisão indireta, eu vou ter direito ao pagamento do meu aviso prévio. Extinção de contrato por acordo, como eu havia explicado também, né? Será indenizado pela metade, 50%. Então, eu tenho direito à indenização de 50%. A culpa recíproca é quando os dois, né, empregado e empregador, cometem uma falta grave. Então, aqui também vai ser devido pela metade, 50%. Quando há extinção da empresa, então extinguiu a empresa, tem que pagar o aviso prévio. Porque daí não foi uma demissão assim, a gente fala que é uma demissão sem justa causa, mas ela teve um motivo, que foi a extinção da empresa. A morte do empregador, quando pessoa física, a gente tratou disso também. E no contrato por prazo determinado. Só que nesse caso, né, somente quando tiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. É uma cláusula no contrato. Lá no contrato determinado tem essa cláusula assecuratória. Se ela existir e o contrato for rescindido antecipadamente, seja pelo empregado ou pelo empregador, o aviso prévio será devido, né? Será devido para aquele que provocou a rescisão antecipada. É isso, gente. Nossa aula de hoje, tô terminando por aqui. A próxima aula eu vou falar sobre jornada do trabalho e sobre férias. E a gente já tá terminando o nosso curso. Não sei se vocês estão com dúvidas, não sei se vocês estão querendo que eu faça uma live pra gente conversar melhor. Então, como eu já falei nas aulas anteriores, eu tô tentando ver se na nossa nona aula, né, antes da nossa prova, eu faço uma revisão com vocês dos assuntos principais. Mas eu vou sim passar para vocês na última aula, caso não dê para fazer por uma live, caso não dê para fazer uma revisão, eu vou tirar uns 10 minutinhos da aula para explicar para vocês sobre a prova e explicar mais ou menos quais vão ser as matérias que vocês têm que dar ênfase, né? Tem que estar mais apto a responder. Provinha vai ser tranquila, múltipla escolha, mas e dissertativa. Então, eu vou exigir também questões com dissertação, tá? Então, não vão ser só xizinhos de alternativa. Então, quando eu passar, vocês deem uma estudada, tá bom? Uma boa tarde e um bom estudo para vocês. Tchau, tchau.